Vamos para o Mercadão da Bola, edição Premier League. Hoje eu vou comentar algumas novas contratações que chegaram, como por exemplo Gyökeres, e também vou falar sobre alguns rumores de mercado, saídas de jogadores, como por exemplo Darwin Núñez, que está bem perto de sair hoje do Liverpool. E também vou comentar sobre a inocência de Lucas Paquetá, cara. Pelo que tudo indica, ele vai ser inocentado do caso dele, que é um caso bem grande. Ainda tem também o caso de Alexander Isak, possivelmente ainda nessa janela podendo ser contratado pelo Liverpool, que seria algo insano. Tem a saída de Son para ir para MLS, temos a chegada de James Trafford indo para ser o goleiro principal do Manchester City e muitos outros rumores que estão por aí, como o Dibu Martínez indo para o Manchester United para ser o goleiro principal. A gente vai comentar sobre tudo aqui agora. Para quem não me conhece, eu sou o Corvo, apresentador desse canal. Seja muito bem-vindo ao Plano Blues. E vamos começar falando um pouco sobre o caso Lucas Paquetá. Eu acho que é um caso muito interessante, né? Eu diria que ele é um jogador hoje muito importante para o Brasil, né? É um jogador que tá vivendo um momento muito estranho, né? O caso dele é, para quem não está inteirado, né? Pra quem não sabe o que aconteceu, basicamente ele foi acusado de manipular ali, né, os cartões e tudo mais, questões de aposta, né? Manipular ali pra uma casa de aposta e tudo mais. Rolou toda essa questão aí. Já aconteceu com outros jogadores, já teve jogadores punidos por isso e basicamente a acusação era essa, né? E tudo indica que por falta, né, de comprovação do que aconteceu, ele deve ser inocentado. É algo muito positivo, né? Um jogador que claramente mentalmente não tava legal nos últimos tempos, não é culpa do clube dele, não é culpa da Premier League. A situação em si realmente afeta a cabeça de qualquer um. E é o caso que a gente tava vendo aí. Então, tava performando muito mal no West Ham e também dentro da seleção brasileira, né? Uma coisa que me fez até falar pra parar de convocar ele. Não por ele ser um mau jogador, mas que ele tava vivendo aquele momento ruim. E isso acaba pesando muito. Mas agora, talvez ele seja realmente inocentado, cara. Tudo tá indicando realmente nesse caminho. E é algo muito positivo pra seleção brasileira. Ele é um dos jogadores brasileiros mais diferentes que a gente tem hoje, né? Então, ele é um dos poucos que pode dizer que ele é um jogador cerebral mesmo. É um cara que se aproxima de jogadores que a gente só vê no futebol europeu e a seleção brasileira não tem muitos assim, né? Então ele tem uma característica meio única e era muito importante dele continuar. Não só isso, ele apresentou bastante coisa na seleção brasileira até hoje, né? A seleção viveu um período muito ruim nos últimos tempos e a galera pega e individualiza esse período e diz que a culpa é de fulano, de ciclano, mas na verdade todo mundo tava jogando mal. E mesmo nessa época ele ainda era uma das figuras que tava indo melhor, né? Ele só começa a decair ali quando começa realmente a rolar o processo. Então é extremamente positivo que ele seja inocentado. Não só isso, pra quem aprecia o futebol de Lucas Paquetá, pra quem gosta dele, pra quem gosta de ver ele em campo, pra quem gosta de assistir ele, cara, é muito positivo que ele continue. Então, pode ser inclusive que ele seja contratado por outro clube, né? É uma coisa que a galera fala. E o Manchester City, por exemplo, deixou de contratar ele, né? Ele deixou de ser um jogador de Guardiola por causa da questão do processo. E agora que ele vai ser inocentado, isso pode ser que reacenda a chama do Manchester City, né? E agora ele vai estar um pouco mais barato por causa de toda a situação por trás dele, né? O valor de mercado dele vai decaindo, então o City pode pagar até um pouco mais barato. Essa situação ainda pode ser revivida. Ainda tem outros clubes que também precisam de jogadores igual a ele, por exemplo, o Manchester United poderia utilizar muito bem o Lucas Paquetá. Ele tem espaço em outros clubes da Premier League e agora com esse preço um pouco mais acessível, provavelmente ele pode jogar por lá ainda, em outros clubes, até clubes maiores, né, que vão poder contratar ele com mais facilidade. E também ainda tem o Flamengo, né? O Flamengo é um dos times que pensam em contratar ele. É um jogador, cara, que sobe muito o nível do Brasileirão, né? O Flamengo teria um jogador de elite no futebol mundial dentro do Flamengo se eles conseguissem contratar. O Flamengo tá contratando muito bem, inclusive contratando jogadores que eu não pensava que era possível, então talvez aconteça também pro futuro. Eu espero que essa segunda chance que ele tá ganhando aqui, né, dele ter sido inocentado nesse caso, seja o maior motivador pra ele jogar ainda mais, cara, porque ele é muito importante pro futuro da seleção brasileira. Ele é muito importante até pro futebol mundial, cara, porque ele é um jogador único, eu volto a falar. Então, cara, eu fiquei muito feliz aí com possível inocência dele. Vamos ver atualizações aí do caso, lembrando que muita coisa é rumor, né? Esses casos aí que eu tô falando é tudo rumor, que vai acontecer isso, vai acontecer aquilo. Ainda não tem nada confirmado oficialmente, deve sair no oficial muito em breve. Então fiquem de olho aí nas notícias, vocês devem ter alguma novidade do caso. Eu parei aqui pra falar sobre ele porque eu acho ele muito importante. E se ele fosse pro Chelsea, cara, o time que eu torço, eu ficaria muito feliz também, cara. Eu adoraria ter ele lá, né, jogando ali no elenco, disputando posição ali como um meio atacante e tudo mais. Enfim, eu adoraria ter ele lá. É realmente um jogador que eu gosto muito de ver ele jogando futebol, do futebol dele, eu acredito muito nele. Então é um jogador que pra mim encaixa em muitos e muitos cenários. Pode até parar em outra liga que eu ainda continuo acreditando nele. Agora a gente vai falar de outras notícias e eu vou ser um pouco mais breve nessas outras. A gente tem o caso de Gyökeres, cara, indo para o Arsenal, ser o homem-gol do Arsenal. Inclusive, cara, no Twitter eu retuitei, né, uma coisa do Eurofoot, né, eles postaram a hierarquia, né, que pra quem não sabe, basicamente era um ranking ali, né, onde eles iam medindo as participações em gol dos jogadores, e Gyökeres, cara, ficou com 80 participações em gol, o cara que mais participou de gols na temporada. E eu vi gente falando, não, é porque a Liga Portugal é muito fácil. De fato, cara, na Liga Portugal é um pouco mais fácil de você marcar gol, é um fato. Só que são 80 participações em gol, cara. Esse maluco
maluco, é bizarro, cara. Entenda uma coisa, se ele entregar 40 participações em gol no Arsenal, se ele tiver lá e entregar isso, o Arsenal pode ser campeão da próxima Premier League com muita facilidade, com uma mão nas costas. Isso é um impacto de 40 participações em gol, cara. É o que você espera de Haaland, ok? Se ele entregar 20-20, tá bom. Se ele entregar 30-10, tá bom. Se ele entregar 35-5 assistências, tá bom. Esse jogador pode mudar o rumo do Arsenal. Ele é surreal, cara. É um negócio assim incrível. E lembrando, cara, as 80 participações em gol conta também a seleção, né? Então, provavelmente eles estão contando isso aí também. Se você pegar só, né, o normal, né, o que ele entregou no esporte, são só 67 participações em gol. São só 67, rapaziada. Calma, ele só entregou 67 participações em gol, cara. Tá tudo normal. Enfim, cara, e lembrando, quando o Darwin Núñez esteve na Liga Portugal, não foi desse jeito. Quando o fulano de tal teve na Liga Portugal, não foi... Cara, isso aqui não foi entregue por nenhum jogador. Esse cara é surreal. É um negócio assim que eu tenho medo. Eu tenho medo do que ele pode fazer no Arsenal na próxima temporada. Ah, mas pode ser que ele dê errado. Todo jogador pode dar errado, cara. Mas é que isso aqui, cara, pode ser uma junção muito poderosa. E lembrando que esse cara, ele não é como o Haaland. Ele consegue entregar outras partes do campo também. Ele não é só um homem-gol, um empurrador de bola. Ele é um cara que faz muito em campo, cara. Então, mano, o Arsenal contratou um cara incrível. Assim, eu não tenho do que falar, mano. O Arsenal contratou muito bem. Eu tenho medo. Eu tenho um real medo do Arsenal. É sério. Agora a gente vai pra outro caso, cara. Vamos falar de Malik Fofana no Everton. Acho uma excelente opção. É um jogador que tava cotado pra times maiores como o Bayern de Munique. Tem muito talento, né? Várias habilidades técnicas, assim, impressionantes. Mas é um jogador pra jogar pro time, cara. Um cara pra correr, um cara pra marcar. É um cara que sabe se dedicar pro time. Isso pode ser bem positivo para o Everton, né? Que tem um treinador que utiliza muito bem essa característica no ponta. Então eu acho uma excelente opção pro Everton. E não ficando atrás, nós temos outro ponta com a mesma característica, cara. Ndoye para o Nottingham Forest, cara. Excelente opção. O Forest acabou de perder um jogador com essa característica e pode trazer outro ali pra posição, né? O tal do Ndoye pode realmente fazer esse papel aqui. É uma opção muito interessante. Eu acho que ele combina bem com o futebol do Forest. O Forest joga muito em contra-ataque, jogado em velocidade, e esse cara adora fazer gols desse jeito. Então é uma excelente opção. O Forest tá indo pra uma contratação muito boa de um ponta. Acredito que foi uma boa escolha. Aí tem o Liverpool, que precisa vender jogadores e tem uma galera ali que tá sendo bem requisitada ali, né? O primeiro deles, Darwin Núñez, eu acho que já tá fora do projeto. É um jogador pra sair. Não se sabe quem vai comprar, mas é na casa dos 45 a 50 milhões de euros aí. Nessa casa, mais ou menos, que ele vale. O que vale normalmente um Nicolas Jackson também, né? Os dois valem ali no mesmo valor, porque apesar de serem figuras problemáticas em finalização, ainda são jogadores bem completos aí no mercado. Então deve sair mais ou menos nessa casa. E o Liverpool precisa vender pra contratar. Então Darwin Núñez deve sair muito em breve. Eu acredito que ele não faz mais parte do projeto do Liverpool. Até porque na última temporada eles precisavam de um centroavante e não tinham. Estavam clamando por um homem-gol, não tinham. Então pra mim evidente que provavelmente Darwin pode acabar saindo muito em breve. Aí nós temos também Luiz Dias, cara, outro alvo muito importante do mercado. Esse aí vai na casa dos 75 milhões de euros pra mais, né? O Liverpool tá tentando negociar algo muito interessante. Se vocês fizerem o cálculo bom, vai ter um lucro ali de uns 100 e poucos milhões de euros que o Liverpool já vai poder usar pra contratar outro jogador, né? Já vai ter essa grana já garantida que vai entrar. Então o Liverpool tá muito bem nesse momento no mercado e tá quase conseguindo vender Dias por um valor recorde, até pela idade do jogador. Luiz Dias não é um jogador tão jovem. Eu entendo a contratação de Dias, porque ele joga muito bem hoje. A idade dele é basicamente a idade de um jogador que tá no auge da carreira. Você contrata um jogador no auge da carreira, cara, ele pode te entregar 5 anos do melhor futebol que ele vai ter na carreira dele. Então, cara, é uma contratação pra mim excepcional. Se algum time fizer, eu acho que o Liverpool tá vendendo bem e deve contratar bem aí para substituições, para reposições aí para possivelmente o futuro. E dizem, inclusive, né, nesse atual momento, que o Liverpool ainda está de olho em Alexander Isak, mesmo depois de contratar Ekitike por 90 milhões de euros. Cara, Isak é uma solução pro Liverpool. Se eles contratarem Isak, acabou, velho, porque o time vai ficar muito forte. Eles nem sequer precisam contratar um ponto esquerda, porque você já tem Gakpo, você já tem opções para aquela ponta. Então você pode manter o que você já tem hoje e botar Isak ali de 9 e fazer Isak e Ekitike disputarem a posição entre eles. Ekitike eu achei caro. 90 milhões de euros por Ekitike pra mim pareceu muito caro. Eu não sei se ele vai ser um jogador de 100 milhões de euros. Inclusive, na minha cabeça, o valor máximo que eu daria pra ele é possivelmente uns 100 milhões de euros. Então eu não acho que foi um valor justo, né? O Liverpool pagou ali meio que um overpay ali pelo jogador. Acontece com times da Premier League. Eu não daria essa grana por ele. Eu já acho que teria sido melhor o Liverpool no passado ter investido uma grana em Marmoush, né? Eu até coloquei ele no elenco do Liverpool, falei dele aqui. Pra mim era um jogador que teria um encaixe melhor, era um jogador que poderia ajudar um pouco mais o que tá em volta dele. E um jogador, cara, que já tá pronto, né? Acho que ainda tá meio cru. Tem um potencial alto, mas é um jogador que ainda não tá pronto o suficiente e tudo mais. Pode ser que ele seja o 9 da próxima temporada. E talvez ele sofra com os mesmos problemas de quem eles estão acabando de vender. Então eu quero que vocês entendam isso, cara. Esses 90 milhões de euros pra mim não solucionam o problema. Mas é um jogador talentoso, ok? Não é um jogador ruim, não. É um jogador talentoso. Só achei caro. Caro pra caramba, inclusive. Eu acho que uns 75 pra mim seria
seria o máximo, que eu acho que seria justo pelo jogador, né? Mas eu acho que uns 60 já tava valendo, cara, porque, assim, é um jogador ainda bem cru, né? Ainda tá bem cru como jogador. Isaac já, por outro lado, solução. Botou ele lá, solucionou a posição, você não precisa mais de 9. É isso do Liverpool no atual momento. Aí a gente tem o Tottenham, cara, que tá pra contratar o tal do João Palhinha. Eu falei sobre Palhinha no Tottenham umas 2 ou 3 vezes, falei sobre ele no Manchester United. Pra mim, é uma das melhores opções para os dois clubes, né? É um jogador que completa ali a posição dos dois clubes pra ser um primeiro volante mais. Acho um jogador super, super interessante ali, uma ótima opção pra ambas as partes. Acredito que era evidente que ele ia acabar saindo. Tinha uma galera que talvez não entenda como funciona, né? E que pense que tá normal a situação dele. Não tava. Ninguém gosta de ser terceira opção de um clube, ainda mais com a idade desse jogador. Ele não quer isso pra carreira dele, ele provavelmente quer ser titular. E no Tottenham eu acho que é um lugar onde ele pode ser titular e jogar muito bem. Acredito ser uma ótima junção. O Tottenham tá contratando bem mais uma vez, né? A janela do Tottenham é muito boa. E tem fontes que dizem, né, que Son pode ir pra MLS, né? Jogar no LAFC, finalizar sua carreira por lá, provavelmente. Acho um pouco triste, né? Mas eu fico feliz que ele ganhou a Europa League, né? Eu acho que ele completou um ciclo da carreira dele. Queria ver Son brilhando um pouco mais, queria ver mais futebol dele, queria ver ele indo, sei lá, pra um Real Madrid, um Barcelona, tentar um futebol ali no final da carreira. Mas pelo que tudo indica, ele vai buscar a paz, né? E tudo mais, vai jogar mais num ritmo abaixo. Não sei como tá a questão física dele, ele parecia muito mal nos últimos jogos. Então eu entendo o lado dele de querer parar. Aí nós temos o Paris Saint-Germain que quer contratar Elias Arbani, que vem do Bournemouth. Basicamente, Arbani vem pra ser um reserva de William Pacho, né? Ele faz uma função muito parecida, ele é um rastreador em campo, e é um jogador que é muito importante pro estilo de jogo hoje que é praticado no Paris Saint-Germain. Então ele é uma solução ali, um reserva, porque falta muito esse reserva lá. Acredito que é uma ótima junção pro Paris Saint-Germain e é bom para o Bournemouth, que vai ganhar uma grana massiva ali, já pode reinvestir. E aí, do nada, surgiu a bomba, né, que o Newcastle pode contratar Benjamin Sesko. A grana que eles iam botar, né, em um Ekitike, em João Pedro e outras figuras que não vieram, podem botar agora em Benjamin Sesko, o que seria bem fora da curva, né? E aí fica aquela coisa, se Isaac ficar, vai jogar os dois juntos, dá pra jogar os dois juntos, dá pra fazer um 4-4-2, já falei aqui no canal, inclusive tem vídeo aí do elenco montado do Newcastle com 4-4-2, né? Eu falei sobre essa formação, possível também, então dá pra botar uma duplinha ali, cara. Acho uma junção interessante, gosto, ok? Eu acho que Sesko pode ser algo muito positivo pro Newcastle. Dá pra usar bem as características dele de cabeça, o estilo de jogo favorece Sesko, né? Eu acho que ele vai conseguir ser uma figura de transição interessante pra eles. Até mesmo se eles venderem Isaac e ele se tornar um 9 principal, vai ser muito bom pra carreira dele, porque ele vai ter minuto, ele vai poder jogar, ele vai poder se desenvolver com calma, sem pressão de torcida grande, e ele vai poder entregar o seu melhor futebol ao longo do tempo, né? Se adaptar à Premier League ao tempo certo. Acredito que é uma excelente junção, o Newcastle e Sesko. E Sesko ainda tem um altíssimo potencial. Ele pode ser um jogador potencialmente em nível com Isaac, ou até mesmo se tornar um jogador melhor no futuro. E pode parecer impossível na cabeça de vocês, mas não é. É um jogador que evoluiu muito durante o tempo, continua evoluindo a cada minuto que passa. Sesko, ele pode ter alguns problemas hoje, mas não quer dizer que no futuro vai ser. Muita gente acha que ele tem 28 anos, 25 anos, né? Mas se você olhar a idade dele, você vai perceber que ele é bem jovem. Eu entendo quem tem essa percepção. Ele começou muito cedo. Ele já tava aparecendo na Champions há muito tempo atrás, pra quem acompanha de verdade sabe do que eu tô falando. Então, você acaba pensando que ele é bem mais velho do que o que ele é. Só que ele é muito novo ainda. E ainda tá em desenvolvimento e tá se desenvolvendo bem a cada dia. Acredito uma excelente opção pro Newcastle. O Newcastle vai resolver o problema da camisa 9 e ainda pode usar uma formação diferente se conseguir manter os dois juntos. Eu acho que é muito positivo pro Newcastle se isso aí acontecer. Nós temos James Trafford se tornando o novo goleiro do Manchester City, cara. Falei dele aqui no canal, no elenco do Chelsea, falei que ele era uma das melhores opções que o Chelsea tinha pra camisa 1, né, pra camisa de goleiro ali. Acreditava bastante no talento desse jovem, acho ele muito bom. O City também percebeu isso, né, mais uma vez um alvo que eu coloco aqui no canal pro Chelsea, pra esse futebol moderno, guardiolista, e o City vai lá e contrata esse alvo que eu tô falando tanto, né, assim como foi com o Ryan Cherki, por exemplo. Acredito que o Manchester City tá bem de olho aí no mercado e entendendo quem é bom, quem não é. Acredito também que o City poderia ir atrás do outro goleiro da base do City, né, que jogou no Burnley também, junto com o Trafford e o tal do Muric. Acredito também que pode juntar os dois ali no futuro. Isso pode dizer também que o brasileiro, né, o atual goleiro do Manchester City, Ederson, está de saída, né. Eu acredito que o Trafford vem pra ser o principal do elenco, né. Não acho que ele tá sendo contratado pra rodar elenco. No máximo que pode acontecer é ficar uma temporada os dois juntos ali pra ele aprender um pouco ali, né, se adaptar àquele futebol, né, voltar ao nível do City. O tal do Ederson fazer sua última temporada, né. É o que pode estar acontecendo nesse exato momento, inclusive. É isso, cara. Aí nós temos o Manchester United que se aproxima de um goleiro novo. Estão tentando o tal do Dibu Martinez, né? O Emiliano Martinez do Aston Villa. Excelente goleiro, goleiro campeão do mundo, não tem do que falar, muita qualidade em um goleiro só. Acredito que ele soluciona boa parte dos problemas do Manchester United. Eu vejo o torcedor do Manchester criticando muito o Dibu por cometer erro. Todo goleiro comete erro, cara. Não ache na sua cabeça que existe um goleiro que não comete erro, não, cara. Não tem. E se for por essa linha, cara, nenhum goleiro é contratável pelo Manchester. A grande diferença é que cara não vai cometer erro com a consistência que o goleiro atual de vocês comete. Então eu acho uma excelente opção, sim. Agora, o difícil é contratar, né? Porque não é
barato, o Aston Villa não quer perder ele, dá pra contratar, mas você vai ter que gastar uma grana. E é um cara mais velho, então talvez não valha tanto a pena. O Manchester também tá de olho em outras opções aí de mercado, mas nenhuma delas chama muita atenção. Tem o goleiro do Royal Antwerp, que não me chama muita atenção. Enfim, eu acho que Dibu poderia ser uma solução, o cara que vai resolver. E dá pra pegar essa grana que você gastou em Dibu vendendo o atual goleiro do Manchester. É uma coisa que é meio fácil de resolver. Temos também Douglas Luiz de volta à Premier League, cara. Ele quer voltar pra Premier League, a Juventus quer vender ele porque não deu certo a opção, então ele vai vir mais barato. Pode ser uma opção pra Manchester United, pode ser uma opção pra muitos e muitos clubes. Douglas Luiz jogava muito bem na Premier League e também não teve um período tão ruim assim na Juventus, ok? Lembrando que é uma questão muito mais de comportamento de diretoria com o atleta do que necessariamente desempenho em campo. Desempenho em campo ele entregou até. Ele só não era melhor que as duas opções ali que são titulares. E eu acredito que ele não quer ser reserva, né? Então faz algum sentido ele voltar pra Premier League. Pode até voltar para o Aston Villa. Nós também temos o Mark Gill, que deve ser emprestado para clube da Championship ou da Premier League, cara. E pra mim, ele é uma excelente opção pra quem tá subindo. Eu diria que o Sunderland, que precisa muito de um camisa 9, deveria contratar hoje Mark Gill emprestado, pelo menos. Dizem que o Chelsea não pretende botar cláusula de compra, nem vender ele ainda. Ele faz parte do projeto futuro e eu entendo, eu volto a falar, esse cara tem um potencial muito grande. Eu acredito que um aninho ali no Sunderland, cara, se ele for bem, se ele virar artilheiro ali da Premier League ali durante o tempo do Sunderland, fazer o Sunderland ficar na primeira divisão, pode ser uma moral gigantesca pra carreira dele, pode ajudar muito ao desenvolvimento dele. Ele vai jogar, ele vai ter minuto e tudo mais. Eu acho que a junção dessas duas partes é muito positiva. Lembrando que não tem rumor em relação a isso. Eu só estou falando que a junção é muito boa, porque eu acho que o futebol dele, com o que o Sunderland tá precisando hoje, poderia ser perfeito. Ele precisa de um camisa 9 aí pra a próxima temporada e ele pode ser super barato, né? Porque vai ser emprestado, né? Vai ser praticamente de graça, pode ser positivo pra caramba. O time do Sunderland e pro Chelsea que vai desenvolver o jogador dele. Temos John Arias no Wolves, cara. Achei uma contratação boa. Gosto de John Arias, acho que é um jogador bom. Acho que ele poderia estar na Premier League e tá indo pra um time de baixo, né? Na parte de baixo da tabela, que pra mim é o nível onde ele deveria estar ali, né? Não acredito que ele vai ser um absoluto destaque. Não acho que ele vai jogar o futebol que jogou Matheus Cunha hoje, que tá no Manchester United. Não acho que ele é desse nível, mas vai ser um jogador importante aí pra temporada do Wolves. Deve contribuir bastante aí. Provavelmente não deve ter o brilho que ele tinha no Brasileirão, né? Porque é bem mais difícil jogar a Premier League, tem mais ritmo e tudo mais, mas ele tem armas pra poder ajudar o time do Wolves. A junção é muito positiva, né? O tipo de jogador que ele é com o treinador combina, e eu acho que ambos vão poder tirar o melhor um do outro. Acredito que foi uma excelente contratação do Wolves, mas eu ainda acho que eles precisam de um substituto pra quem saiu. Por último, nós temos o brasileiro Lucas Perry, que pode ir para o Leeds. Acho uma contratação muito positiva do Leeds, cara, se eles conseguirem. Lucas Perry realizou absolutos milagres no time do Lyon, foi muito bem na última temporada. Pra mim foi um goleiro que foi um dos melhores da temporada. Não é aquele craque absoluto no gol e tudo mais, mas é um goleiro seguro, é um goleiro com qualidades excelentes, que tá acima da média da maioria dos jogadores. Acredito que é muito bom pro desenvolvimento dele e para a Premier League, e quem sabe ele ser o número 1 do Brasil no futuro. Então eu acho bem positiva a junção dos dois, ok? E basicamente esse foi o mercadão, cara, da Premier League, cara. Quis atualizar tudo isso aqui pra vocês, conversa sobre alguns jogadores. Vocês veem que tem muita mudança. E se você gostou do vídeo, cara, por favor, deixa o like, é muito importante, cara. Ajuda bastante o canal, cara. Valoriza aí com esse like. Vai ter opção de hype na aba de comentários se tiver no smartphone. Você me dá um hype aí, esse vídeo chega a mais pessoas. Vai ajudar bastante o canal. Agradeço se você fizer isso. E se possível também, cara, me siga no Twitter, né? Tem meu Twitter aí, @ddcorvo. Lá eu comento futebol diariamente, comento notícias de mercado que nem essa. Comentei aqui durante o vídeo. Você vai me ver por lá, cara. Comento outras coisas também, posto meme e tudo mais. Se quiser interagir comigo, perguntar coisas, é sempre por lá pelo meu Twitter, ok? Basicamente é isso. Agradeço a presença de todos, agradeço a você que escutou até aqui, que ajudou o vídeo de qualquer maneira. Muito obrigado mesmo, você que faz esse canal acontecer. É isso, rapaziada. Tchau!